Os vinhos vendidos em lata ou em caixa são uma tendência nova no mercado do Brasil. É uma tendência interessante porque tende a atrair um público mais jovem, para momentos mais informais e pode ampliar o mercado dessa bebida tão apreciada, pelo menos por nós aqui do Food Connection. Para falar um pouco sobre isso, hoje a gente tem uma convidada especial, que é a sommelier Gabriela Monteleone. Olá. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Bel. Que está lançando um projeto chamado Vinhos de Combate, Vinhos que de vai Combate. muito nessa direção, né? Conta um pouquinho do seu novo ofício. Do novo filho. Do seu novo filho. Do empreendimento. O Vinhos de Combate, na verdade, nasce de uma vontade minha e do Luiz Henrique Zanini, que é quem efetivamente fez o vinho. Porque eu não sou, né? Eu sei Você não é enóloga, né? Sei toda a história, mas eu colocar a mão na massa mesmo, tem que um profissional fazê-lo, né? Então, eu convidei o Luiz Henrique Zanini, que é um amigo de muito tempo, tem um projeto lindíssimo chamado Era dos Ventos, e a gente decidiu dialogar com outras formas de consumo. Então, a ideia foi fazer um vinho num bag-in-box, que é uma embalagem que agora aumenta, a gente tem um aumento aí, um crescimento de consumo, as pessoas conhecem um pouco mais, só que um vinho de bag-in-box muito bem vinificado e que tivessem uma série de mensagens de combate ou de mensagens durante o seu processo de feitio, desde a escolha da uva. Então a gente trabalha só com frutas que vêm de agricultura familiar, ali do Rio Grande do Sul. A gente faz baixíssima intervenção, fermentação espontânea, e o bag-in-box, que é uma embalagem que no final do processo do ciclo de reciclagem ele tem 10 vezes menos pegada de carbono do que uma garrafa de vidro normal. Então é colocar uma série de diálogos aí para as pessoas, com vinho gostoso, uma embalagem que é divertida, porque você foge daquele usual... O saca-rolhas, o ritual, esse ritual. É criado um outro ritual, eu acho. Eu acho que você não perde o ritual. Você cria um ritual diferente, porque você tem que abrir o picote, você tem que puxar a torneirinha. E é muito divertido, é um ritual muito divertido. Sempre vejo as pessoas se divertindo muito, assim, quando vão beber um vinho desse invase, né? O Gabi, o isolamento social, você acha que interferiu nessa ideia, de alguma forma, assim? As pessoas querendo beber mais em casa? Sem sombra de dúvida. Eu acho que tem a questão das pessoas querendo beber mais em casa. Muitas pessoas que não tomam uma garrafa inteira porque estão sozinhas, por algum motivo. E a embalagem do bag-in-box proporciona um consumo mais lento. Então, depois que você abre aquele vinho, que você tira a primeira dose, ele dura minimamente 6 semanas ainda aberto. Então, é uma revolução, né? Para quem costuma perder vinho na geladeira, aquela história. Às vezes não tem coragem de comprar uma garrafa, beber um vinho porque acha que vai perder. Total. É uma solução. É uma solução. Além do que a gente tem essa história das escapadas, porque hoje a gente vive uma situação diferente aí no mundo em que a gente privilegia ir para uma casa de um campo, ir para uma praia, ir para um lugar com poucas pessoas. Sim. E é um invase muito prático para isso. Ocupa menos isso. Bom, eu agora vou falar como consumidora. Como usuária. Acho que eu e a Patrícia já são as usuárias. Usuárias Você abre adictas nossa do geladeira, vinho de tem combate. uma das prateleiras com 3 que a gente só vai lá e, tipo... Enfim, você bebe até com menos culpa, inclusive. Eu vou até explicar para o telespectador, bag-in-box, não sei se as pessoas ficam achando que é uma embalagem Tetra Pak, não é isso. Na verdade, é um box, né? É uma caixa, mas dentro da caixa tem um bag, tem um saco que vai, à medida que você vai abrindo a torneirinha e o vinho vai escoando, esse saco ele vai se retraindo, então não permite a presença de ar nesse vinho. Exato. Então, com isso, o vinho está sempre lá dentro conservado, ao contrário de uma garrafa que você toma metade do vinho e fica metade lá vazia, ela está metade cheia de vinho, o que é bom, a outra metade é muito oxigênio, Exato, que degrada mais rapidamente o vinho. O bag-in-box, não. Nunca tem oxigênio
em contato com o vinho, então isso dura realmente semanas. E permite que cada um tenha o seu ritmo de bebida, vai bebendo depende quando da quiser. casa, depende da casa, depende do usuário. Embora fora do ar a Patrícia tenha confessado que quase não veio hoje porque ontem foi tomar um golinho da sua caixinha. Um golinho da minha caixinha. E assim, essa caixa é um charme. Você leva para casa de alguém, como a Gabi falou, esse hábito que a gente tem agora, que vamos fazer um encontrinho, né? 4 pessoas. Você chega lá com uma caixa de vinho. Não é uma caixa de vinhos, né? Sim. É uma caixa, um vinho e um vinho muito bom. Com custo-benefício. E aí é a maior surpresa da história. E mais quantidade do que teria uma 3 garrafa. 3 litros, gente. 3 litros. E é mais, quer dizer, produção de vidro tem sido um problema, né, no mundo, não é só no Brasil. Com a pandemia deu uma reforçada nessa falta de vidro no mercado e tal. E ele fica mais barato também, né, em termos de embalagem, enfim. E para transportar é maravilhoso, assim. Bom, Gabi, você tem sido a sommelier assim, de restaurantes ultra renomados e sofisticados, né? E eu quero falar um pouquinho com você, então, sobre qual é a posição de um sommelier diante de vinhos tão desencanados, né? Essa coisa tão informal de beber vinho. Mas antes disso, vamos ouvir o depoimento do presidente da Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul, falando sobre uma outra modalidade de vinhos informais, que são os vinhos em lata. E aí a gente volta para conversar. Vamos ver o depoimento dele. Os vinhos em lata já estão no mercado internacional há uns 20 anos, mais ou menos, né? Houve muitas tentativas em diferentes países, mas nos últimos anos é que nós vemos realmente um crescimento maior. Por exemplo, em 2018, o mercado cresceu quase 70% nos Estados Unidos. Estamos falando aqui de vinhos tranquilos, ou seja, não de espumantes, né? O vinho sem gás. Então, é um mercado que tem crescido bastante. E no Brasil, nós temos observado também um certo crescimento, ainda sem dados muito específicos de mercado, mas parece que, especialmente, os millennials têm aderido um pouco mais, né? O público millennial brasileiro é muito aberto a novas experiências. Então, parece que é justamente onde o vinho nessa embalagem deve entrar. Então, Gabi, tem tem todo um ritual no serviço de vinhos que aliás, é centenário, né? Desde o jeito que o sommelier se veste até o equipamento que ele usa. Isso sempre deu um certo romantismo até para o serviço de vinhos. Sim. Um sommelier de um restaurante importante, por exemplo, diante de um vinho em lata, como é que ele se comportaria? Se eu te pedir, me traz uma lata de vinho aqui no Fasano ou no Dom, onde você trabalha. Eu acho que tem lugares que permitem mais, que assim, mesmo você trabalhando o luxo, a alta gastronomia, existem 2 lugares da alta gastronomia. Existe a alta gastronomia clássica, onde alguns maneirismos precisam acontecer, fazem parte do ritual do ambiente. E existe a alta gastronomia hoje, que é a alta gastronomia de pesquisa, inventiva, que eu acho que eu não teria problema nenhum se eu escolhesse um vinho em lata, assim como já escolhi coisas em lata com a Bel no Clandestino, que eu considero alta gastronomia, e até no Dom, de abrir coisas em lata e fazer o serviço. Eu acho que a gente tem que pontuar bem para o cliente o que tem dentro daquela lata, a que se serve, né? Para que você está usando aquele envase, para que ele se presta. E eu acho que dá para também colocar um tom de requinte, se esse for, né, a história. O objetivo, né? Por trás de qualquer produto. De qualidade, de qualidade, exato, né? Sim. Você pode ter uma lata de vinho e ter um gestual também extremamente requintado e uma fala muito assertivo. Eu acho que isso que é importante, né? O cliente que vai para um restaurante de experiência, ele quer ouvir história. E a lata ou o próprio bag-in-box, ele tem muita história. Era isso que eu ia justamente dizer, assim, quando a gente leva o vinho de combate, a gente tem, sei lá, pelo menos 3 histórias para contar. Do vinho de combate, da Gabi, do Zanini, que é também uma pessoa maravilhosa e interessantíssima. Enfim, tem a Era dos Ventos, que ele já faz vinhos reconhecidos. Então,
não quer dizer que não tenha alma, né? Não quer dizer que não tenha histórias e não quer dizer que não tenha qualidade, né? Mas a gente parte do pressuposto também que num restaurante, por exemplo, como Fasano, em que efetivamente o Manuel Beato abre garrafas de vinhos que têm um potencial de envelhecimento maior, então precisa de um outro ritual. Você precisa usar o decanter, porque você vai precisar fazer essa trasfega e tirar o líquido do contato com o sedimento, porque já é um vinho envelhecido. Num vinho de lata ou num vinho bag-in-box, a ideia não é envelhecimento. A ideia é um vinho como um alimento. Pronto para beber. Pronto para beber. É uma fruta fresca, então acho que tem essa diferença. Eu acho interessante no Vinhos de Combate, porque que no caso você, enfim, se juntou com um sócio que é considerado um poeta do vinho, é um cara de uma sofisticação incrível como enólogo, né? Como um produtor sofisticado, de vinhos sofisticados e tal. É tido como o melhor vinho brasileiro, né? E aí, Era dos Ventos. Então, de repente, você pega um cara que é de uma ponta do negócio, que é do vinho sofisticado, poético, complexo e tal, e você pega essa expertise para fazer um vinho simples e de consumo cotidiano e que é bom, porque esse cara não vai fazer um vinho ruim, que vai dar dor de cabeça. E ele só topou fazer esse projeto comigo muito porque era o projeto do Bag-in-Box e era um vinho de combate, porque ele viu que com esse invase, com essa proposta, ele podia dialogar com muitas coisas que são importantes e que fazem um vinho especial, que é agricultura responsável e ética, uma ética com toda a cadeia produtiva, a história para o consumidor, né? Então, acho que ele topou e ficou feliz de fazer essa empreitada, muito porque tem esse lado transgressor, assim, e o Zanini é um cara de contracultura, assim, maravilhoso. Não, e é democratizar algo de qualidade, assim, né? Porque tem essa coisa de que vinho é caro, vinho bom é caro, e a gente precisa, e nem sempre, né? A gente, enfim, e com a quarentena que a gente passou a beber mais em casa, não dá pra gente sempre beber um vinhão e isso também, abrir uma garrafa sozinho e não terminar. Eu acho que ele entra nessa demanda mesmo, né? Também é importante para o mercado, não só para o mercado consumidor, mas também para o mercado produtor, é que a gente decidiu fazer um vinho muito bom numa embalagem bag-in-box. Por quê? Porque a gente vem de práticas, né, de uma forma generalista, vou generalizar, então, óbvio que quando a gente generaliza é sempre odioso, mas, de uma maneira geral, os vinhos de bag-in-box sempre foram uma solução para vinhos de baixa qualidade. Sim. Exatamente. Coisas meio que o resto, sabe, coisas duvidosas ali em termos qualitativos. Para cozinhar, às vezes, né? Então, a ideia é justamente aproveitar o que tem de melhor em relação à tecnologia do invase. Sim. E utilizar essa tecnologia sustentabilidade a favor de um vinho bom, de um vinho bem feito, de um alimento bom, de um alimento que efetivamente seja um ingrediente bom. Né? E não só colocar vamos vender ali, é mais barato, ganhar uma grana. Não é. E é uma quebra de paradigma, né? Que é fundamental ao longo da história, assim, sabe? A gente não vai continuar usando rolha para sempre. Sinto em contar para todos os clientes do Fasano, ou né? E todo mundo que é muito conservador e só acha que tem que ser, né, com rolha ou só toma vinhão, enfim, esse mundo ele tá, né, a gente precisa ser mais racional, pensar melhor em todos os processos e substituir se for o caso, né? Exato. É necessário. Eu acho que, obviamente, a gente vai continuar abrindo vinho com saca-rolha e ter esse ritual também. Mas a gente já tem muita tecnologia em cima de rolhas sintéticas que são visualmente iguais a rolhas de cortiça, de salgueiro, mas que tem uma tecnologia sustentável por trás e outra coisa, que impede a informação de TCA. Claro, que é o defeito do vinho, que aquela bactéria que quando vem... Então, assim... A garrafa vale 20 mil reais e tinha uma bactériazinha que transformou... Passa a valer menos. Exato. Não, é pior do que vinagre, né? Vira uma coisa que nem como vinagre. Não dá para cozinhar, não dá para nada. Os investimentos em termos de pesquisa, de novos envases, de tecnologia
não somente de envase, mas também de rolha e de tudo que está em volta, ele tem sido gigante no mundo pelas vinícolas, pelas universidades que tratam disso, por essas questões, porque a gente está atrasado na questão ambiental, né? A gente já está aí... Muito. Não, Emergência climática. A Patrícia falou aqui uma hora que, não, eu gosto do ritual, não sei o quê. Eu adoro. Sim, mas agora você mora na praia atualmente, né? Ué? Então, não, mas não é muito bom você poder ir na praia, seminu, ali, entendeu? Seminu na praia, olha, Josimar. É claro, você não vai na praia de terno, né? A gente vai seminu na praia. Abrir meu vinho na varanda, com vista. Ou simplesmente ir lá pegar uma tacinha. Você tem uma caixinha, entendeu? Não, você tem toda a razão. Essa é uma coisa descontraída. Tem momentos que é gostoso você não ter trabalho. É você esticar assim, abre a torneirinha. Tanto é se o vinho for maravilhoso bom. Que sempre tem vinho de combate em casa. A partir do momento que a Gabi me mostrou o vinho de combate, ele não saiu mais de lá. E realmente tem uma outra coisa que o que a Bel falou, né? Você chega, já tem um monte de história para contar, porque você está chegando com uma caixa com design nem falei do design, que a gente nem falou do design. Com design maravilhoso, então todo mundo quer saber o que é isso, não sei o que. Quando a pessoa tem a experiência de apertar aquela torneirinha que funciona perfeitamente, sim, ainda dá uma pressãozinha na sua taça, né? Fica... É lindo, é um sucesso nas reuniões. Eu tô a embaixatriz total do vinho de combate, levando para tudo quanto é lugar, e já temos na turma uma expressão fogo de combate. E aí vem aquela coisa, de novo. Não, e causa um negócio, outro dia a gente fez um churrasquinho em casa e tava a Helena, que trabalha com a Gabi e tal, e aí ela ia passando... E apertando a torneirinha. E servindo. É um acontecimento, porque a gente não está acostumado a ser servido assim. Parecia que ela estava, tipo, tirando leite da vaca. Genial. Bom, nós vamos ter que encerrar esse assunto agora, mas você que é telespectador, já está antenado, está ligado, que vamos mudar um pouco os paradigmas, né? Vamos se abrir pelo menos para eles. E não quer dizer que qualquer vinho em caixa é bom, que qualquer vinho em lata é bom, mas por que não experimentar, né? Por que não testar, né? Se divertir.